Olá pessoal, muito bem-vindo ao N1Cast, o podcast número 1 em saúde e empreendedorismo, super divertido, super animado. Hoje eu estou recebendo Isabela Bosa, mas eu preciso colocar o apelido dela aqui, ela é a Bebela, muito querida por todos. Essa nova geração de nutricionistas, a Isabela Bosa, acho que é a hora de você se apresentar, né? Se apresenta, é melhor, porque é tanta coisa com 24 anos de idade, gente. A Isabela Bosa Bebela vai se apresentar. Oi, gente, eu sou a Bebela. Já é mais fácil me apresentar assim, né? Doutora Bebela. Como é que vai fazer a transição quando você ficar mais velha? Então, você sabe que é até engraçado isso, porque lá na clínica, às vezes ficam doutora Bebela, ou senhora Bebela, ou até mesmo paciente, quando vai falar, eu fico, mas gente, doutora Bebela é tão estranho, né? Acho que vai ficar essa marca, acho que fica, porque sempre foi assim, chegou assim, vai acabar ficando assim. Então, eu acredito que vai ficar Bela, Bebela, é o que acabam me doutora chamando. Bela, pode. Amadurecimento vai ser doutora Bela. Eu acho que vai ficar mais maduro, né? Troca o carimbo já, ó, doutora Bela. Mas eu sou nutricionista, eu sou pós-graduada em comportamento alimentar, sou pós-graduanda em nutrição clínica agora, comecei minha pós-graduação em nutrição clínica também. Sou instrutora de Mindful Eating, formada pelo Mindful Eating Institute lá da Califórnia, e eu tenho, atendo como nutricionista dentro lá da Clínica Muse hoje em dia. Meus atendimentos acontecem lá de segunda a sexta, e também trabalho na Plenitude Educação, que é uma empresa, uma instituição de ensino de pós-graduações para a área da saúde. Então, eu também exerço funções lá. Legal. Você já percebeu que o bate-papo hoje vai ser muito legal, porque com 24 anos, gente, com 24 anos eu não estava assim profissionalmente, não. Eu estava escalando muito, assim, estudando, não tanto quanto a Bebela. Então, já vai curtindo aí o podcast e acompanha que tem muita coisa boa. Eu preciso... Aí eu vou ficar entre Isabela, Bebela, Bela, eu acho que eu vou com Bebela. Tá bom, pode ir com Bela ou Bebela. Pode ir com Bebela. Isabela só em alguns momentos. Bela, eu preciso que a gente faça uma conexão sobre a tua área de atuação principal hoje. Como é que a gente fala isso para o nosso público que não é técnico? O que é isso do comportamento alimentar? Em que momento a gente consegue trazer alguns exemplos práticos dessa tua área de atuação? Eu acredito que o comportamento alimentar, na verdade, ele esteja em todas as pessoas, né? Quando a gente trata uma pessoa, independente da área da nutrição, a gente está falando de comportamento. Para ela mudar um estilo de vida, para ela mudar um hábito, para ela ter consciência de algumas coisas que são importantes nessa mudança, né? Que muitas vezes os pacientes vêm trazendo isso em consultório. A gente está falando de comportamento humano. Se alimentar é um comportamento humano. Então, a minha área de estudo é muito baseado nisso. Entender quais são os comportamentos que a gente tem hoje em dia que podem influenciar na hora da nossa alimentação. Então, às vezes, o paciente ali chega pra gente em consultório trazendo algumas queixas alimentares. Não consigo ter rotina de horário, não consigo... Então, vamos organizar a rotina ao invés de falar sobre o alimento nesse primeiro momento? A gente tem que entender o paciente como um todo, como que é o ambiente que ele vive, o que ele faz, com o que ele trabalha, o nível de estresse que ele tem ali no dia a dia dele, para depois a gente realmente atuar no alimento. Talvez o que aquele paciente precise naquele momento não é um plano alimentar, e sim algumas estratégias voltadas para o comportamento e a mudança de rotina dele, e depois a gente entra com um planejamento, por exemplo. Olha, como eu tenho o dobro da tua idade, eu sou de uma fase... Você já ouviu falar de biotônico Fontoura? Já. Para abrir o apetite? Eu acho que eu já tomei isso quando eu era pequena. A gente pode consultar a sua mãe que tá nos bastidores. Eu acho que eu já tomei biotônico. Já tomou biotônico quando Fontoura? Eu era pequena. Caramba, vamos criar um casos de família aqui, hein? Faz um corte aqui no podcast, porque agora eu vou perguntar para especialista. O quanto você acha... Olha, é a pergunta técnica, dona Elisa. Não vai ficar chateada com ela. O quanto você acha, assim, o quanto você acha não, né? Um especialista não acha. Qual é a tua percepção e o que os estudos mostram sobre essa relação que os pais têm na primeira fase de alimentação do filho? Porque eu era muito cobrado. Tem que comer tudo. Não, se deixar comida no prato não vai fazer tal coisa.
Enfim, e a gente acaba desregulando um mecanismo de fome e saciedade, que é uma coisa que está preservada há muito tempo. Né? Eu acho que na minha geração era bem mais forte que na tua. Sim. Acho que você já está chegando numa coisa mais assim, não, vamos cuidar com mais carinho dos filhos. Antigamente o filho botava comer, tem que comer tudo, e se não comer tudo, tem que comer alface, tomar aquele prato. Irmão. Quanto que você acha que isso afeta o comportamento? Impacta muito, né? E, na verdade, o comportamento alimentar, a construção do paladar, ele já tá ali desde a barriga da mãe, né? Então, desde o que a mãe consome, por exemplo, quando ela tá gestante, isso já interfere no bebê. Porque o bebê, ele já vai acostumando com os alimentos que a mãe está consumindo. Então, se ela tem uma alimentação mais rica em açúcares, gorduras, por exemplo, o bebê já nasce com essa... mais palatável para isso, né? Você altera o paladar da criança? Altera. Por isso que é muito importante ter todo esse acompanhamento, né, pré-natal, durante a gestação. Olha, que legal. Uma alimentação equilibrada, não ter o consumo do álcool. Tudo isso é porque realmente pode alterar, né? E isso já está muito ligado também a algumas disfunções neurológicas e coisas do tipo. Porque o papo no passado, o papo até pouco tempo atrás, é que a mulher não deveria fumar nem beber por conta de problemas estruturais fisiológicos, né? Isso. Mas acaba que, lógico que o apetite, que o comportamento alimentar também é estrutural, fisiológico, mas a gente não via muito falar isso. É que Se a mãe come muito açúcar, o filho vai comer muito açúcar. Então, isso não é uma relação direta, mas aumenta a chance de. E assim, se a mãe já consome esses alimentos durante a gestação, provavelmente já é um hábito da vida inteira dela. Da família, aquela já é da rotina. casa já é acostumada com aquela... Exatamente. Se não é uma casa, por exemplo, que está acostumada a comer frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, a criança cresce assistindo aquilo. Cresce vendo o pai comendo um doce, cresce vendo o pai bebendo uma bebida açucarada, por exemplo. Aquela coisa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, isso não funciona, Isso né? não funciona, até porque uma criança de 5 anos não vai ao mercado e compra sua comida. Quem compra boa observação. São os pais. Então, assim... já chegou pais, já atendo crianças, né? Então, já chegou pai, putz, nossa, mas meu filho, ele come muita besteira, ele come muito doce. E aí eu pergunto, mas quem coloca esses alimentos dentro da casa para ele ter acesso? Né? Com quantos anos ele começou a ter contato com um doce, por exemplo? Né? Porque ninguém sente falta daquilo que não foi acostumado a comer também. Dentro da tua área de conhecimento, às vezes eu observo debaixo na plateia algumas discussões que para mim parecem pouco relevantes, como foi essa pergunta que eu acabei de te fazer. Mas tem uma relação direta, biológica, estrutural e tal, e você trouxe um ponto de vista muito legal. Você falou, cara, que se não for biológico, estrutural, se não tiver o ambiente que essa criança vai nascer já está alterado. Já está alterado. Então vai impactar. Se não tem um mecanismo bioquímico ou se não tem um mecanismo fisiológico direto de aumentar a preferência dessa criança por doce, ela vai nascer numa casa onde vai ter doce pra caramba, né? E é aquela história, né? As crianças aprendem, né? Aprendem a falar, aprendem a se comportar, aprendem a viver na sociedade conforme elas assistem. Né, as outras pessoas fazendo, pelo elas exemplo, repetem um comportamento. Então, se os pais, né, os familiares que vivem naquela casa, eles têm um comportamento já alimentar ou até de estilo de vida, de não praticar atividade física, de não ter uma alimentação saudável, se a criança de 4, 5 anos não vê o pai comendo alface, tomate, um brócolis ali, ele nem sabe que alimento é esse. Né? Legal. Ele não tem como comer algo que ele nem conhece, sabe? E você acha que a gente caminha, Bebela, para uma conscientização maior, assim, pelo menos da rede de assistência? Você acha que os pediatras, os médicos no pré-natal, qual é a tua percepção? Existe uma tomada de consciência pelos profissionais de saúde, por essa rede de apoio de saúde, para essa visão comportamental da alimentação, dos pais, do ambiente para a criança? Ou a gente ainda está num processo sem direcionar uma crítica? Eu sei que você tem muita responsabilidade com isso, mas a tua percepção técnico-científica em cima disso, existe um caminhar para melhorar essa conscientização? Isso faz parte de uma abordagem pré-natal? Como é que você está assistindo?
Eu acredito que sim. Eu acredito que os profissionais que estudam principalmente essa área, né, da psiquiatria nutricional, que a gente fala, que é essa relação da alimentação com as desordens psiquiátricas, né, conseguem ter um pouco mais de cuidado, né, na hora de que for orientar ali um pai, uma mãe, porque a gente sabe que existe já uma prevalência maior, por exemplo, o consumo de gorduras saturadas, o consumo de doces elevados podem estar associados a um desenvolvimento, por exemplo, de TDAH ou autismo futuramente. Então, como existem estudos que já vêm trazendo isso, provavelmente sim, existe já um cuidado maior por parte dos profissionais da área da saúde para isso, né? É um ponto de atenção muito forte. Isso não significa que a população que está ouvindo aquilo vai se conscientizar e vai falar, não, legal, então agora eu vou mudar totalmente os meus hábitos para o meu filho não ter ter acesso ao que eu tive durante a minha vida inteira. Sabe uma coisa que me preocupa com a superexposição de rede social? A gente vê um movimento forte, são vários movimentos, um deles que me preocupa é o seguinte, o cerceamento da liberdade do profissional que atua na área clínica. Eu vou construir o meu raciocínio. O que acontece? Dentro da cadeia toda da área da saúde, a gente tem vários atores. A gente tem o cientista de bancada, que é aquele cara que fica dentro do laboratório criando e olhando o mundo e tentando trazer soluções e responder perguntas. E às vezes uma pergunta ela leva 20 anos para ser respondida. Às vezes uma pergunta ela não vai conseguir ser respondida pelo método científico, ele não vai conseguir abranger. E aí você tem um outro ator, que é o profissional clínico. É o profissional que vai na ciência, observar o que está sendo escrito pelo teórico, e ele acessa o mundo real, o N1, né, que é aquele indivíduo. E dentro desse universo, esse profissional, eu percebo que ele está sendo cada vez mais pressionado a cadê a evidência? Cadê a evidência? Mas qual é a associação? Qual o p-valor? E aí eu leio algumas críticas que eu achei muito interessante. Um estatístico falando, ok, você não teve significância estatística, mas as 350 pessoas que se beneficiaram do tratamento, o que a gente faz com essas pessoas? Você conseguiu um P 0,49, 4,97. Não foi 5, ok. Mas o que você faz com todas essas pessoas que beneficiaram? Então, Isabela, esse ambiente que está se criando, eu não sei se você assistiu esse filme, eu uso ele muito como exemplo, Óleo de Lorenzo. Não você teve oportunidade de assistir? Assista. O que é a história desse filme? Óleo de Lorenzo, ele é muito interessante. Ele conta a história dos pais de uma criança com esclerose lateral amiotrófica, com ela, que foi... Eu vou pedir para a produção me certificar. Procura aí, Óleo de Lorenzo, qual é a doença do filho? Procura aí, manda aqui para mim, só para não falar besteira. Eu acho que é a esclerose lateral amiotrófica. Eles conseguiram pesquisar o tratamento nutricional para ele. Tratamento não, atenuar a progressão da doença com base no tratamento nutricional. Legal. Os pais... O pai e a mãe receberam o título de honoris causa de várias universidades de medicina ao redor do mundo. Enfim, eu falei para cá, foi longo aqui, né? Vou voltar para a minha pergunta inicial, eu contextualizei demais. Como que você se sente hoje como profissional na hora de se posicionar? Eu já senti um pouco na tua fala aqui uma certa... É uma associação, mas não é... Você tentando construir a tua narrativa, mas eu acho que o profissional que está dentro... Adrenoleucodistrofia. Obrigado, produção. Adrenoleucodistrofia, não é ela, tá? Corrige aí, mas enfim, podcast é esse. Vai, deixa eu falar errado, é bom, para o pessoal ver que a gente erra também. Claro. Como que você se sente sendo pressionado? Quer ver uma discussão que eu acho totalmente relevante? Se o açúcar vicia igual a cocaína ou não. Ah, mas porque a cocaína muda estruturalmente, o açúcar não muda estruturalmente. Gente, quem tem um paladar alterado para doce, o desfecho é terrível. A probabilidade desse cara ser obeso, dele ter uma doença crônica não transmissível no futuro é enorme. Então, dizer se o açúcar vicia igual ou diferente da cocaína, eu acho que muda muito pouco para a prática clínica.
Você sabe que isso do açúcar, inclusive, é uma coisa que chega muito, né? Ah, é porque eu sou chocolatra, porque eu sou viciada em açúcar, eu não consigo parar de comer açúcar. E aí é que entra. Mas antes vou só voltar um pouquinho na sua pergunta e aí a gente pode entrar, se Que você foi um quiser. podcast, foi o meu podcast dentro do teu podcast, Exatamente. né? Eu dei uma volta, foi o meu podcast no seu podcast. Vamos organizar então, O gente. que acontece, Val? Dentro da área da saúde, você sabe, as evidências mudam muito rápido, né? Então, assim, existem alguns pontos específicos que a gente demora anos para ter uma resposta, às vezes nem vai chegar na resposta, mas sim como atenuar, por exemplo, alguma patologia ou coisa do tipo. Mas existe sim essa questão da prática clínica, da gente perceber os sinais, os sintomas que aquele paciente está trazendo, você entrar com alguma suplementação ou abordar alguma estratégia nutricional diferente que você já viu dando certo, por exemplo, com outro paciente, você pode tentar aplicar. Prova terapêutica é o nome disso. Você tenta um tratamento. Exatamente. Prova terapêutica. Eu vou tentar esse tratamento e vamos ver o resultado. Eu, Bebela, pelo menos, eu nunca apliquei algo que eu tirei da minha cabeça 100%, por exemplo. Sempre tem um embasamento ali, né? Então, assim, claro, às vezes alguma mudança aqui, outra ali, para esse paciente funcionou melhor esse tipo de suplemento do que esse que para o outro funcionou, a gente tem que ir entendendo. Às vezes um sintoma, um sinal que um paciente traz é totalmente diferente do outro e eles tendo a mesma comorbidade, por exemplo. Então, é realmente difícil esse lance, assim, do fico 100% na ciência, nos artigos científicos, ou me baseio no ambiente clínico, né? Eu vou falar da minha experiência, né? Do que eu faço. Eu me atento muito às palavras que eu vou usar, você até mesmo disse, né? O jeito que eu falo, porque eu, como profissional da área da saúde, eu sou muito responsável pelo que a outra pessoa vai entender e interpretar. Eu acho que na vida normal, é muito difícil a gente ser responsável pelo que o outro vai entender e interpretar da sua fala. Boa. Mas quando a gente está dentro de uma área da saúde, quando a gente está tratando patologias, quando a gente está tratando de um ser humano ali na sua frente, a gente tem que ter muito tato na hora que a gente vai falar, as palavras que a gente vai usar, principalmente dentro da área do comportamento alimentar. Às vezes, uma palavra que você usa diferente já é um gatilho para a pessoa ter algum tipo de episódio de comer transtornado, ou coisa do tipo, ou acaba pegando essa questão da própria autoimagem, do tipo, putz, minha nutricionista falou que eu tô falando, né, não falo assim, mas tô mais gordinha, ou coisa do tipo. A gente tem que tomar cuidado com essas palavras. Então, assim, a gente tem que usar o método científico, o embasamento científico, sim, eu sou muito a favor disso, até porque os cientistas estão ali, eles estão provando, a gente tem que tomar muito cuidado só com as metodologias dos estudos, né, para entender se aquela metodologia realmente é confiável ou não. Mas, claro, adaptar... Se o estudo fez uma pergunta, uma boa pergunta, e respondeu essa pergunta de uma maneira equivalente, né? Mas na prática clínica também ser um pouco maleável de entender, porque às vezes, para aquele paciente, não é aquilo que ele está querendo ouvir, ele não está querendo ouvir a técnica do artigo. Você vai usar o embasamento científico, mas ali na hora você vai acabar falando, vai acabar tentando outras estratégias, além do que você viu na ciência. O que eu entendi da tua explicação você usa a ciência para criar um ambiente seguro para você transitar dentro desse ambiente seguro, né? Tecnicamente. Você faz os seus pilares e ali dentro você consegue ir mexendo, né? Porque dentro de uma estrutura não é vozes da... Nunca são vozes da... Não. Você é diferente da minha mãe, que é diferente do Luquinhas. Eu não posso... Pode ser que funcione para os três a mesma estratégia, mas... Pode ser que não. Perfeito. Então, assim, a gente tem que ser um pouco maleável em relação a isso, sim, na prática clínica. Perfeito. Vamos preparar corte, pessoal? Mitos? Vamos preparar os cortes agora, um pouquinho de corte? Polêmica? Quais são os mitos da sua área? Vamos? Mitos da minha área Putz, pergunta difícil. Jura? Eu pensei que a gente ia ter uma treta aqui agora pra conseguir corte. É bom no podcast a gente trazer um pouco de treta. Mas um dos mitos é exatamente... Açúcar vicia ou não vicia? Então, é isso que eu ia falar. Vamos fazer treta. Então. Um pouco de treta, né? Porque pra dar audiência no podcast. O pessoal gosta de uma... Isso é um mito. Por exemplo, o açúcar, ele não vicia. Ele não é uma droga.
Você pode ter um paladar mais voltado pro doce, você pode ter sido... O seu paladar pode ter sido construído durante uma vida inteira através do açúcar, né? E ali você tá acostumado com aquilo. Mas eu posso gostar muito do açúcar. Você gosta muito, mas você não é viciado. Se açúcar viciasse, ele te viciaria, ele me viciaria e ele viciaria uma terceira pessoa. E assim, como que você vai falar que você não consegue parar de comer o açúcar? Você consegue parar. Tem gente que fala, eu como um chocolate, vou pegar um pedaço, eu não consigo parar. E aí que entram algumas estratégias nutricionais e até da minha prática, por exemplo, de Mindful Eating, que a gente faz atividades práticas. Não façam isso que essa moça está falando, tá? Porque isso gente, funciona demais. Funciona muito. E aí é isso que eu falo. Se você fosse viciado em chocolate, não, é assustador como funciona isso. Cara, pra chocolate, eu adoro chocolate. Quando eu aplico as técnicas, eu falo, gente, eu como um quadradinho, acabou a vontade. Então, aí você consegue parar. Não é magia, é ciência. Mindful. Então só tem o mito do açúcar. Não tem outro, não. Eu preciso de mais um. Você precisa de mais um mito? Deixa eu pensar. Putz, tinha vindo um na minha cabeça, agora fugiu. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco eu volto, então. Então, me diz, qual é a tua avaliação, assim, qual a importância dessa área da ciência que você se dedica mais para a nutrição? Como eu falei no início, Val, eu acho que o comportamento, ele é a base de tudo. Então, por exemplo, se você vai atender... muita gente até fala assim, eu sou nutricionista comportamental. Pô, eu acho que todo nutricionista é comportamental, se você for parar pra ver assim, até você pode ser especializado mais em materno-infantil, em esportiva, trabalhar mais com essa parte de mudança de estilo de vida e de comportamento, mas se você for parar pra pensar, tudo é comportamento. Para um cara tá ali mais focado na estética, ou ele é um atleta, é um comportamento aprendido, é um comportamento que ele tem que ter, é um hábito criado. Então, assim, eu acredito que a importância dessa área dentro da nutrição é exatamente essa. Os profissionais começarem a entender que o comportamento alimentar é um comportamento humano. E não tratar isso só como uma forma de, então toma aqui sua prescrição e siga a sua vida. Não são todas as pessoas que funcionam dessa maneira. Vou te colocar numa situação difícil agora. Nossa. Vamos lá. Eu já aviso antes para criar aquele terror. Doutor, eu vou te chamar até de doutora Isabela Bosa. Ai. Vamos lá, prepara que vem. Você não me deu mito, eu vou te colocar numa situação agora... Se puder responder, tá? Fica super à vontade, porque Vou bem... até tomar uma água. Toma uma Depois água. de toda essa introdução da pergunta... Como é que a gente faz, Bebela? Como é que a gente faz numa situação... Em que momento você olha para aquele paciente e fala, cara, esse cara precisa de um encaminhamento psiquiátrico ou psicológico? Isso acontece, tá? E isso foi um dos desafios que eu... Isso é pesado, né? Isso é uma decisão... É que assim, você não vai perceber, quem é recém-formado, por exemplo, muitas vezes não tem muito esse tato ainda, de entender quando é importante encaminhar e quando não. Hoje, já faz 4 anos que eu tô muito mergulhada nessa área de atendimento, ainda mais com a Roberta, que é uma das referências, então assim... Roberta Carbonari, eu aprendo muito com ela, e ela me ensinou muito disso, de como falar com o paciente, de como a gente perceber quando é o momento também desse encaminhamento. Já ocorreu algumas vezes comigo, e o momento que às vezes eu percebo isso na primeira consulta, de que aquele paciente precisa de um encaminhamento terapêutico, psiquiátrico, e aí você vai perguntando. Primeiro você tem que entender se aquele paciente já não faz um acompanhamento, né, multiprofissional, e caso não faça, se eu perceber que o paciente está muito sensível ali naquele primeiro momento, a gente vai abordando isso muito aos poucos, na primeira, segunda consulta, e aí é importante já você ter uma base até de indicações e de profissionais que você confia também. Porque quando você passa pro paciente, olha, você tá me trazendo isso,
de acordo com o que você tá me trazendo, eu tô identificando que pode ser que você tenha algum risco para o desenvolvimento de transtorno alimentar, por exemplo. Você vai suave, então Você tem que você não fecha diagnóstico, é uma coisa que não pode. Nutricionista não pode fechar diagnóstico de transtorno alimentar porque é uma doença psiquiátrica. Repete para ficar gravado. Nutricionista não pode fechar diagnóstico de transtorno alimentar. Eu não posso falar que uma pessoa, como nutricionista, eu não posso dizer que uma pessoa tem compulsão alimentar? Não. Você pode chegar nessa conclusão, mas você não pode falar para ela, olha, você tem um transtorno de compulsão alimentar. Eu estou te diagnosticando a. Você não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é um psiquiatra e um terapeuta cognitivo-comportamental que seja especializado em transtornos alimentares. Que tem então, falar essa palavra no consultório gente, faz corte disso, hein? Isso é importante pra caramba. Então, assim, existe todo esse cuidado. E aí, eu geralmente vou falando, Valentim, pelo que você tá me trazendo, eu acredito que alguns comportamentos são disfuncionais, que isso não é você, que isso pode ser algum tipo de transtorno. Só que eu, como nutricionista, não posso fazer esse diagnóstico. Só que a minha conduta para uma paciente que tem transtorno alimentar e a minha conduta para um paciente que não tem é diferente. Então eu explico isso. E aí eu explico isso. E é assim, por que é importante para o nosso acompanhamento que você tenha esse diagnóstico? Porque senão eu tenho que tratar de maneiras diferentes. Quem tem um transtorno alimentar, eu não posso simplesmente chegar e dar a quantidade de comida, dependendo do transtorno que ele tiver. Eu não posso só entregar um plano alimentar, às vezes não é isso que vai funcionar e ajudar. Então, assim, é um ponto muito importante isso. Tem duas falas suas aqui que eu achei bem importante pra gente não passar, tá? Primeira coisa, vocês viram que a Bebela falou sobre a rede de apoio profissional. Muito importante ela isso. tem um network dentro dessa área de atuação dela, dessa grande área de atuação que é o comportamento alimentar, com indicações para terapeutas, psicólogos e psiquiatras. E aí você, exatamente, já chega pro paciente e fala assim, olha, não sei se você tem algum profissional da sua confiança, mas eu tenho e posso te passar algumas opções, né, de psiquiatras e de terapeutas. E quando a gente está falando de terapeuta para essa área do comportamento e de transtorno, tem que ser um terapeuta terapia cognitiva comportamental e de preferência que aquele terapeuta também tenha um aprimoramento em transtornos alimentares, melhor ainda. E a outra coisa que você trouxe é o cuidado para não falar ou para não deixar transparecer que a pessoa tem um diagnóstico, um transtorno. Porque quando a gente acessa algumas falas, você tem que ter muito cuidado, né? Que o cara fala, olha, eu vou te falar aqui, mas não conta para ninguém. Eu tô achando assim, mas não pode falar isso, né? E você frisou muito bem na responsabilidade que você tem. Só para te dar um exemplo, o que eu fazia quando eu ia encaminhar, eu nunca encaminhei, acho que não soube diagnosticar, na verdade, porque provavelmente já passaram vários pacientes por mim, não tenho essa habilidade. Mas quando eu encaminhava por problemas metabólicos, eu encaminhava sem escrever. Por exemplo, eu pegava uma glicemia alterada, pegava uma hemoglobina glicada 6, pegava uma insulina de jejum de 140. Você já sabe que isso é um diagnóstico fechado, um teste de tolerância oral à glicose totalmente alterado. Aquilo ali fecha parâmetro para diabetes. E qual era? Eu já tinha esse texto pronto, né, um copia e cola. Qual era o meu encaminhamento? Encaminho o paciente para avaliação de parâmetros bioquímicos alterados. Minha conduta nutricional está baseada nos parâmetros bioquímicos e solicito... Ainda colocava. A revisão médica é imprescindível para atestar a validade dos resultados. Porque o cara olhava e falava, eu estou alterado. Falava, não, vai no médico, porque às vezes o laboratório errou. Então você deixa o cara mais tranquilo, mas ele sai com encaminhamento. Sim. Eu estou dizendo, eu sou bem... Porque pode estar errado o exame do laboratório. E quem é um endocrinologista, por exemplo, vai olhar os parâmetros e vai falar, cara, não tem como ter uma insulina de jejum se não tá, isso aqui refaz o exame. Sim. Então eu colocava muito pro cara não sair apavorado, porque entregar um encaminhamento pro cara na sexta-feira de que ele tá com o exame alterado, ele vai te perguntar, mas o que eu tenho? Eu falo, cara, não... solicito a revisão médica para avaliar se os parâmetros alterados, porém... adequo a minha conduta para os parâmetros... Sim, sim. Ele tá levando uma dieta com menos carboidrato e tal, ele vai perguntar, tô com diabetes, fala, cara, não
Você não pode diagnosticar. Gente, é igual quando chega um paciente, putz, tá reclamando, tem muitos sinais e sintomas de gastrite ou se encaminha para um gastro. É que Sim. muita gente ainda tem um tabu muito grande, né, Val, com essa questão do psiquiatra, né? Psiquiatra, terapeuta. E assim, uma coisa que eu acho importante eu falar aqui também, se profissional da saúde dessa área que estiver assistindo, não é que eu também simplesmente encaminho o terapeuta, né? Encaminho para um terapeuta, para um psiquiatra e falar, tá bom, agora você trata ali, eu trato aqui, tudo certo. Não, eu sou muito a favor de marcar reunião com um terapeuta do meu paciente, pra gente discutir o caso, pra gente entender se a gente tá na mesma página. Às vezes o paciente conta uma coisa pra mim que não contou pra terapeuta ou vice-versa. Então, a gente tá alinhado nesse tratamento, é muito importante também. Então, eu converso com os profissionais do meu paciente também. Legal. E tá sempre ali, né, à disposição. Eu acho que isso muda muito o acompanhamento. Eu quero te puxar agora para... Eu acho que tá todo mundo envolvido com a tua fala, tá todo mundo querendo ser nutricionista comportamental. Qual o caminho que você traçou? Como é que um profissional, como é que os seus colegas começam a estudar e se aprofundar mais nessa tua área de atuação hoje? Como é que você... Como eu comecei? Daria uma mentoria aqui para os nossos colegas? Na verdade, quando eu me formei, eu saí um pouco perdida, assim, da faculdade. Tipo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? 20 anos de idade estava perdida, gente. Eu era muito nova. Eu acho que, assim, as coisas começaram a acontecer pra mim. Hoje eu enxergo uma pessoa de 19, 20 anos, eu acho que é muito novo. Na época eu não tinha tanto essa questão. Eu não dona enxerguei... dizia a gente, hein? A senhora com 60, eu com 46, essas crianças. Vamos lá. Hoje eu enxergo que eu era uma pessoa mais madura do que talvez as pessoas que estavam comigo ali do meu lado, mas existe uma imaturidade muito grande, uma pressão muito grande, tipo, tá bom, agora você se formou, você vai começar a atender? Você vai fazer pós? Você vai fazer o quê? E aí eu comecei a me ver naquele limbo ali de tipo, meu Deus, e agora, né? O que eu tinha certeza que eu não queria era que eu não queria trabalhar com uma nutrição tradicional, daquela de só, então tá bom, o paciente chega na minha frente, eu vou dar um plano alimentar pra ele, tchau, daqui 2 meses você volta pra gente ver resultados. Vai sofrer hate, tá? Desculpa, gente. Não vai foi sofrer hate. Mas isso é bom, isso dá audiência. Não, eu acho que assim, cada um a sua percepção. Deixa que é bom. Não dá para prescrever, é o que você está falando, não dá para entregar uma dieta, porque, eu vou te interromper de novo, você é entrevistado, mas eu interrompo mesmo, gente, desculpa. Eu vou fazer a escola de coach para se entrevistar. Uma coisa que é muito curiosa é que a gente fala, mas antigamente as pessoas comiam, não tinham esses problemas. As pessoas não tinham Instagram há 50 anos atrás, elas não tinham rede social, elas não tinham a quantidade de obrigações que elas têm hoje, elas não tinham a vida complexa. As pessoas não tinham carro. Há 70 anos atrás, há 100 anos atrás, a gente vai colocar um número aí, mais 95% das coisas que... Vamos dizer, 90% das coisas que você considera indispensáveis para a sua vida hoje não existiam. Você não voava de avião de um lugar para o outro, você não acordava num país e ia dormir em outro, você não atravessava o oceano em 11 horas, né? Você sai do Brasil, chega em Paris em 11 horas, né? Messier, comendo outra coisa, croissant para tudo que é lugar. Não era. A vida se tornou muito... A gente tem, eu digo que hoje a gente vive o paradoxo da escolha, a gente pode escolher tudo. Antigamente só tinha arroz, feijão e carne para comer, não tinha outra opção. Você era praticamente condicionado e as nossas sociedades eram muito menos complexas. A gente vivia em ambientes ali. O que era a nossa rede social? As nossas avós que ficavam na janela fofocando. A gente observa isso hoje. Quando você viaja para o interior, que eu vejo suas fotos quando você vai viajar para praia, essas coisas do interior, você vê, passando na estrada, um monte de senhorinha sentada com as cadeirinhas na varanda. Ficam 3, 4 senhorinhas, uma garrafinha de café, uma bolinha. Aquilo ali é rede social. Elas tomam conta da vida de todo mundo. Hoje não. Hoje a gente tem 150 mil pessoas seguindo a gente no Instagram. Você vai para um congresso, tem 2 mil pessoas. Tem gente que mora no interior do Brasil que não conhecem mais, nunca viram no mesmo lugar mais de 200 pessoas.
Sim, Não conhecem mais de 200 pessoas a vida inteira. Olha quantas pessoas você já falou aí na vida. é verdade. Pega teu WhatsApp, E ver quanta gente você já não conversou. você já falou e tal. Então, é muito complexo, né? Então, eu acho que a tua área de atuação é muito importante, porque a gente não consegue mais recuperar o nosso comportamento. O nosso comportamento foi totalmente alterado pelo modelo de sociedade que a gente vive isso com hoje. certeza. Ou vai para o mato, ou então aceita que a gente tem um problema grave. Paradoxo da escolha, ao nível de pressão que a gente sofre para viver nessa sociedade que tem muitos benefícios. Por isso que a gente está aqui, com ar-condicionado e comeu saladinha de fruta embalada, tem tudo. Mas todo remédio tem efeito colateral. Se não tiver efeito colateral, é porque não resolveu o problema, é porque não é um remédio. Sim, perfeito. E aí, eu tava falando exatamente como eu entrei, né? Nessa área do comportamento. Eu atrapalho demais o convidado. Não tem problema nenhum. Tadinha, ela você tava indo bem. Não, e aí... Você pode. Você pode, você é o dono daqui tudo. É o dono do N1 Cast. Do Então eu N1 posso Cast. bagunçar o meu Então podcast, ele pode né? ele mesmo bagunçar o podcast dele. Mas o que aconteceu? Como é que é a entrada aí nesse caminho, Como né? que foi a entrada? Eu percebi essa dificuldade de, meu Deus do céu, pra onde eu vou? Vendo todos os meus amigos que se formaram comigo atendendo. E aí, eu tive um suporte muito grande. Eu sou muito privilegiada por isso. Eu entrei na clínica... faltando uns 4 meses para eu me formar. Na Clínica Musi, faltando 4 meses para eu me formar, eu fiz meus 2 últimos estágios. Eu fiz esportiva e eu fiz, acho que era saúde coletiva. Fez aqui. Fiz aqui. E aí, foi muito importante para mim o estágio de esportiva, porque eu vi o perfil do paciente que entra na clínica... para esportiva é muito diferente do perfil de paciente que chega para mim e para Rô, por exemplo. Né? Isso a gente consegue ver bem e é uma coisa que a gente fala bastante. E eu comecei a perceber de que o que eu quis dizer aquela hora é que eu comecei a perceber que talvez não fosse não era aquilo exatamente o que eu queria seguir. E a Roberta para mim foi muito importante porque ela me deu um guia muito, muito bom. Ela falou, Bebela, quem disse que você precisa começar a atender em 1 mês de formada? Por que você não fica 6 meses, né, aqui comigo, pra você entender o que você realmente quer? Enquanto isso, você vai fazendo cursos de especialização. Foi aí que eu comecei ela falou, você tá pensando numa nutrição muito dentro da caixinha. A nutrição é uma área muito ampla. Você já ouviu falar sobre Mindful Eating? Na faculdade, a gente ouve falar sobre isso, mas a gente não estuda a fundo se você não for pegar para estudar a parte. E eu falei, cara, realmente eu acho que pode ser que dê certo. E aí ela me incentivou, eu fiz o meu curso de Mindful Eating, foram 4 meses de especialização e eu me encantei ali por aquilo, porque eu vi que realmente você consegue fazer a abordagem da nutrição, mas sem a forma prescritiva em si. A forma prescritiva é muito importante, mas a parte não prescritiva também é. E eu comecei a conciliar as duas coisas e comecei a ser mais feliz no meu caminho, assim, né? Foi quando eu fui conseguir construir o que eu queria realmente dentro da prática clínica. E aí eu comecei a fazer, depois que eu me especializei em Mindful, eu comecei a fazer minha pós em comportamento alimentar, e aí meio que o meu caminho já foi sendo guiado nessa área. Atendo todos os tipos de pacientes. Se você me perguntar, eu atendo pacientes, por exemplo, que têm o foco mais de esportiva. Não nego pacientes, porque, não é da área de comportamento, não vou atender, não faço isso. Mas é minha área de estudo principal. Então, assim, na verdade, eu meio que fui introduzida a isso, e aí a hora que eu vi que eu gostava daquilo, eu comecei a ir atrás, sabe? Então, um ponto que chamou bastante atenção foi não começar a atender imediatamente. Pra mim foi muito importante isso. Não começar a atender imediatamente. Que legal. E é um contraponto, né? Eu já entrevistei pessoas aqui que falam, não, já tem que começar atendendo, se tá com medo, vai com medo mesmo. Por isso que é importante a gente trazer esse podcast para mostrar a vida real. Você é de verdade. Eu sou de verdade. Tem uma carreira estabelecida, mesmo novinha, você tem uma carreira muito estabelecida, e independência, né? E esse ponto é importante. Existe também esse lado de não é hora de começar, se especializa mais e tal. Isso é de muita importância para o público, para essa audiência que está vendo a gente aqui,
porque eles acabam ouvindo teóricos. Pessoas 100% teóricas que não passaram essa jornada. Mas a gente tem que puxar ali a sardinha pra mamãe também, que ajudou, né? Muito. Que deixou. Mamãe cobrou? Muito. A minha mãe sempre me deu muito apoio. Quando eu trouxe pra ela essa questão de mãe, agora eu não sei o que eu quero, eu não sei se eu quero começar a atender, se eu não quero. Tá surgindo essa oportunidade dentro da clínica, o que você acha que eu faço? Eu sempre pergunto pra ela, mãe, como que você acha que eu lido com essa situação? E ela falou, filha, você não precisa começar agora, se você não quiser. Então, óbvio que eu tive esse suporte muito grande. Filha, não sofra, filha. A mamãe cuida de você. Aprende, exatamente. Se não quiser trabalhar agora, também não precisa. Fica em casa, porque São Paulo é muito perigoso. Isso não. A minha mãe, ela sempre me incentivou a ir atrás das minhas coisas. Gente, a dona dele tá aqui nos bastidores, ela tá? A mãezona tá aqui com a gente, acompanhando a gravação. E ela sempre me incentivou muito a ir atrás das minhas coisas, a buscar o meu trabalho, a eu não ficar parada dentro de casa, por exemplo. Ela falou, agarra essa oportunidade que você tá tendo, de ficar aí, porque até então na clínica eu tinha uma experiência de 6 meses, assim, pra entender exatamente o que eu queria. Era o combinado inicial. Só que ela falou, se você não se sente pronta, porque eu olhava ao meu redor e era muito difícil, porque eu via todas as minhas amigas que se formaram comigo prontas pra atender. Prontas no sentido de, tipo, é isso que eu quero, eu vou fazer isso, e começaram a atender. Óbvio, né, foram construindo a cartela de pacientes aos poucos, né, começaram aos poucos, mas quando eu olhava aquilo, eu falava, pô, por que elas têm tanta certeza e eu não? O que aconteceu nesse meio do caminho? Se a gente fez a mesma faculdade, a gente estudou juntas, a gente passou pelos mesmos desafios, as mesmas vitórias dentro da faculdade. Você buscou terapia fora da terapia da mãe? Sim, foi um momento que foi a primeira vez que eu decidi fazer terapia. Com quantos anos? Eu tinha 20 anos. Foi no final da faculdade. Porque foi o ano de pandemia também. Eu acho você que encarou, você faz terapia até hoje? Até hoje não, eu parei ano passado, mas talvez a gente precisa voltar, mas que eu acho que é muito importante. A vida ficou muito complexa, muito atendimento e tudo, agora é outra fase da terapia. É importante você falar isso. Não, eu quero, é uma coisa que eu desejo voltar a fazer, prega, porque né? é o que eu prego. Eu acho que é muito importante, eu prego muito e eu acho que as pessoas, elas... todo mundo devia fazer terapia, assim. Eu acho que foi um momento muito importante pra mim. Eu parei por um tempo, mas pretendo voltar sim. Não faz muito tempo que eu parei minha terapia. Eu parei ano passado e pretendo já voltar. É o apoio da família também, vamos trazer isso aí para os pais, né? É muito importante. Faz o seguinte, você que está na mesma situação da Bebela ali no começo, chama seu pai e sua mãe para assistirem essa parte do podcast, tá bom? É muito importante. Foi muito importante eu ter esse apoio. Para antes, quando ela falou da terapia, você tira ele da sala para não ver que foi um plano nosso para eles ouvirem, tá bom? Mas aí foi muito importante esse apoio da minha família. Foi muito importante o apoio externo que eu tive aqui dentro da clínica. Eu acho que eu tive muito suporte dos dois lados. E aí, hoje eu entendo o quanto foi essencial eu ter esses primeiros 6 meses pra me entender o que eu queria de verdade. Eu só comecei a atender e virar pra minha mãe, virar pra Roberto e falar, acho que agora eu quero atender, fazia já uns 6, 7 meses que eu tava formada. E aí eu fui indo, construindo meus pacientes e tudo mais. Vamos pro momento emocional. Coloca música de piano. Agora vamos trazer o choro, hein, galera? Desafios. Eu acho que esse foi o momento mais desafiador da minha vida profissional até agora. Eu acho que quando eu me formei para decidir virar nutricionista, foi um momento que muita coisa aconteceu. Pensou em desistir? Muitas vezes. Nesse assim? momento que eu me formei, eu acho que o momento que eu me formei, eu falei, cara, eu estudei 4 anos e não é isso que eu quero. Sério? Sério. Eu falei, eu acho que não é isso que eu quero. Isso é pesado, né? E agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar pra minha mãe? Como eu vou falar pra Roberta, que tá me dando todo esse suporte? E eu me cobrava, Val, num sentido de assim, pô, olha a oportunidade que eu tô tendo. Olha com quem eu tô, a clínica que eu tô, a clínica de referência, com as pessoas que são referências. E eu tô falando que eu não quero isso? Isso é bom, hein? Então, assim, eu me autocobrava muito disso. E aos poucos tudo foi se encaixando. Eu acho que sempre que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, acaba dando um... Mas você chegou a pensar em fazer outra faculdade?
Então, é engraçado isso, né? Porque eu Pensou? peguei e falar, eu pensei em falar assim, pô, eu não quero ser nutricionista, vou fazer outra faculdade. Aí você para pra pensar, o que que eu vou fazer? Não sei. Não faria outra coisa. Perdida. Total. Perdidaça. Então, assim. Quanto tempo durou essa fase aí? Acho que os primeiros meses, assim, até eu começar a entender que tava tudo bem, eu não começar a atender, tava tudo bem, eu começar a me especializar, começar a entender esse lado do comportamento, da nutrição, fazer minha pós, e aí eu acho que tudo foi se encaminhando tão bem que depois passou, assim. Eu acho que foram os primeiros meses, 4, 5 meses, assim, depois que eu me formei, mas eu acho que quando eu mais fiquei pressionada, mas eu me autopressionava, ninguém tava me pressionando, foi logo que eu me formei, assim mesmo. E é engraçado que eu vou até compartilhar uma conversa que eu tive com a Roberta, logo que eu me formei, eu virei pra ela e eu falei isso. Falei, Rô, eu fiz 4 anos, eu tô numa super oportunidade, onde todo mundo queria estar, tô até com vergonha de falar isso pra você, mas eu não vou ser nutricionista. E você deu all-in? Era a minha pergunta agora, se você já tinha preparado um e-mail, alguma coisa assim. Não, eu falei isso pra ela, mas assim, eu não falei de uma forma tranquila, assim, tá? Eu falei, ai, pelo amor de Deus. Chorando, né? Não, vocês me conhecem. Precisa de choro, gente, pra dar audiência no podcast. Sem choro não tem audiência, né? Não, vocês me conhecem, sabem que eu sou chorona, Imagina, então assim. a Isabela Boss é uma pessoa totalmente dura, né? Super dura. Super fria, não é? Então, assim, eu falei isso pra ela, chorando e falando, eu não sei ser uma nutricionista, eu como que eu vou... Não deu match. Não foi. Aí ela Então, aí sabe o que ela virou pra mim? Ela olhou pra mim e falou assim, Bebela, mas deixa eu te fazer uma pergunta, você já tentou ser uma nutricionista? Você já tentou sentar na frente de um paciente e atender? Como que você... E aí eu travei, né? Falei, não. Tipo, porque assim, em estágio, você vai fazendo, você vai acompanhando. Uma coisa é você acompanhar, uma coisa é você ajudar o profissional, outra coisa é você ser o profissional, né? E aí ela falou, e você já tentou? Aí eu falei, não. Ela falou, então como você sabe que você não gosta de ser uma nutricionista? Se você nunca tentou? E se você tentar? Então é por isso que eu acho que pra mim foi muito importante, porque, pô, olha esse suporte que eu tive. Ela podia ter virado pra mim e ter falado, tá bom, minha filha, acabou seu estágio, segue sua vida aí, sabe? Tipo, vê aí o que você... Tem vários insights legais aqui, ó. Primeiro insight, então, quando a gente cobra quando a gente é cobrado de decidir muito rápido, isso é uma coisa muito comum em empreendedorismo, né? Erre rápido, acerte rápido, seja rápido em tudo. Se você tivesse sido rápida na tua decisão, não quero, vou embora, vou começar outro, talvez você teria jogado a carreira no lixo. E, pô, querendo ou não, eu também reconheço onde eu tô hoje, sabe? Que eu sou nova, que eu tenho oportunidades de trabalho muito boas, que eu também construí, e claro, eu tive meu mérito de estar aqui hoje, ter continuado, por exemplo, na clínica, eu reconheço isso, só que eu só tenho isso e tenho esse reconhecimento porque lá atrás alguém me deu a chance de desenvolver isso. Vou te falar pra alguém que tá... A gente não dá chance pra quem não vai virar. Eu já ouvi isso também. Não dá. Eu, na temporada passada, entrevistei o Matheus Candelô. Que... Conheço. Carinhosamente eu chamo de Candeco. E eu faço isso para provocar os meus ex-alunos mesmo. Eu chamo de Candeco. Matheus Candelô, nutricionista, profissional de educação física, um cara que está com consultório na Zona Sul do Rio de Janeiro, tá ganhando dinheiro, grana, mora sozinho no Leblon, tá bem, vida estabilizada. Mas eu olhei para ele, 2018, ele, às vezes, um pouco ansioso, eu falei, Candelô, faz o seguinte, só espera um pouquinho, mas você já deu certo, cara. Você é um cara que já virou, só espera o tempo passar. Tem uma coisa que você não vai conseguir vencer, que é o tempo. O tempo é a força mais poderosa do universo. Não adianta coach, força do pensamento, nada. Nem Deus briga com o tempo. Ele domina o tempo. Tá? Deus é que escreveu o tempo. E o tempo conserta muita coisa. E é isso que a gente observa. A quinta temporada tem a Clara Pereira, que foi outra pessoa que, determinado momento, foi Clara, você já virou. Só espera o tempo. Ele vai consertar. E a gente tem que esperar isso. Né? E é óbvio que aí são os desafios da vida. O desafio da vida é saber a diferença entre insistir e persistir. Sim. Né? Você persistiu. Sim. Você foi resiliente.
Agora, insistir é se você estivesse fazendo engenharia infeliz, não quero fazer engenharia. Exato. Ou se você fosse uma artista de uma outra área, uma médica, uma advogada, e se forçando a fazer nutrição. Aí você estaria insistindo. Mas como saber isso? Se eu soubesse isso, com certeza eu teria fundado a minha religião. Eu seria, eu seria uma divindade, eu não seria um nutricionista empresário. Eu acho que ninguém, se soubesse essa resposta, eu seria vidente. Eu estaria, né, teria um conglomerado, eu teria o meu país, né? Sim. Videntes Lands, venha para cá que eu te digo qual vai ser o seu futuro. Mas é um ponto de reflexão. Leva a isso, né? Eu estou persistindo ou estou insistindo? Perfeito. E não vai ter resposta. Ficou emocionante essa parte, Ficou. né? Eu queria um choro do desafio, daquela, não sei o que fazer, precisava de um choro. Aprendizado, o que você aprendeu com isso, Bebela? O que eu aprendi com tudo isso foi que eu realmente preciso, eu acho que isso eu levo, assim, para algumas questões até atuais dessa questão do tempo mesmo que você falou. Eu acho que a gente vive num mundo muito imediatista hoje em dia, as pessoas querem tudo para ontem, e eu entendo que tudo tem realmente seu tempo, assim. Foi o que você falou, se eu quisesse naquela época tudo para ontem, talvez eu pudesse ter jogado fora a maior oportunidade que eu tive de trabalho, assim. Tá. Então, o que eu levo de aprendizado de toda essa história é exatamente isso, de entender que tudo tem seu tempo, de que às vezes se eu tô ansiosa por alguma questão, respirar e falar, não, tá acontecendo porque tem que acontecer e daqui a pouco se resolve, assim. Eu fui criando, acho que uma maturidade muito grande nesses últimos anos, assim, em perceber algumas questões profissionais, pessoais, o ambiente que a gente vive também traz isso pra gente. Então, assim, eu acho que, na verdade, todo dia é um aprendizado muito diferente, né? Tá. A gente não amadurece só com o tempo, né? A gente amadurece com experiências, com certeza. Experiências de vida. Não adianta você ficar 30 anos isolado numa ilha deserta que o teu amadurecimento... Com certeza, Val, concordo plenamente. Como é que você faz para se cuidar, Bebela? Você diz assim... Saúde física, mental, o que você faz para se divertir? Quem é a Bebela Fora tirando a capa de super-herói aí, de profissional de saúde, como é que você cuida de você? Olha, eu vou te falar que muita gente tem... Eu acho que isso é uma coisa legal também de trazer. Muita gente tem a noção de que um profissional da área da saúde, ele come 100% bem, pratica atividade física todos os dias... Bebela come chocolate sem técnicas de mindfulness. Olha, eu sou super doceira, inclusive. Eu muito. Adoro um doce. Não, comer muito não. E eu consigo perceber isso hoje em dia. Tá. Quando eu tô num momento que eu percebo que eu tô de maior ansiedade e que eu tô consumindo mais doce, por exemplo, por causa disso, eu falo, opa, tem alguma coisa errada, vamos voltar. E é uma coisa que eu acho esportes que eu gosto e encaro a musculação que tem que ser feita. Eu brinco assim. Então, assim, por muito tempo, ano passado... Você vai à academia ou você treina quando você vai lá? Não, eu treino. Você não faz só girada de roleta, né? Não, eu Porque vou lá... tem o pessoal que treina assim, né? Não. Vai pra academia, gira a roleta e acha que vale ponto, né? Sabe o que eu descobri? É um giro na entrada? Isso foi um aprendizado na minha vida fitness. De que eu tenho muita dificuldade em fazer as coisas sozinha. Então, por exemplo, musculação é algo muito você com você mesmo. De ficar lá, agora lá, 3 séries de não sei quanto. Quando você tá num esporte... Ouve o podcast, tá no Spotify. Exatamente. Pode ser, porque aí você fica com uma companhia, né? Mas eu tentei buscar outras alternativas. Então, por exemplo, teve um tempo que eu comecei a fazer futevôlei, que era uma coisa em grupo, você, né, tá ali, legal. Aí também já fui pro CrossFit, que também é em grupo, e são aulas que você sai assim, tipo, energizado, você faz amizade, você vai com as suas amigas, então muda muito a companhia que você tá também. É até uma dica pra quem tá querendo começar uma atividade. Futevôlei. Não, buscar uma atividade que você goste muito. Pra mim funcionou, né? Boa. O futevôlei com as amigas. Fechou. E hoje em dia eu tento, assim, eu não sigo um plano alimentar pesado.
eu acho que pra mim talvez isso não funcione, eu tô chegando nessa conclusão de ficar pesando toda hora a minha refeição, mas eu tento me alimentar bem. Então, por exemplo, eu sei que eu gosto de doce, não tem problema eu comer um brigadeirinho todo dia. Mas é um brigadeirinho todo dia, não precisa ser uma sobremesa rebuscada todos os dias, né? Ou assim, quando me dá vontade, né? Tem momentos ali que você tem mais vontade ou não, mas tento equilibrar a minha alimentação. Então, eu vou almoçar, eu sempre tento pegar salada, essas coisas, assim. E de atividade física, atualmente, eu tô só na musculação. E aí é algo que temos suporte também familiar do tipo, mãe, de manhã eu não consigo ir, então eu tenho que ir à noite. Se eu chego à noite muito cansada e eu falo pra você que eu não vou, você vai falar que eu vou sim. E aí minha mãe fala, A senhora vai e... Aí minha mãe... E manda. Aí Manda, minha manda. mãe... Vai pra academia, menina. Aí minha mãe fala, olha, vai se trocar porque você vai treinar sim, é algo que te faz bem, põe o fone e vai treinar. Boa. É um combinado nosso. Temos que entrevistar sua mãe também, né? Temos. Que temos mesmo. Temos. Pô, minha Falar mãe de negócios, né? É a minha mãe próxima passou temporada. por um processo aí de trabalho que eu acho que é bem legal. Você deu trabalho. Não, você deu trabalho Eu dei e o trabalho dela trabalho também dela. foi bem legal. Na área de gestão, Na né? área de gestão. A gente vai trazer a sua mãe aqui, vamos entrevistar e vamos perguntar coisas de você também. A gente vai editar e vai botar junto no podcast. Olha só. Pode deixar. Cara, conquistas. E conquistas. Aí? Agora, de tudo 24 anos. Me diz aí 1, 2, 3, 4. Conquista, assim. O que eu você acho que olha e fala, cara, valeu a pena? Valeu a pena, eu acho. Porque eu tô começando a conquistar realmente as minhas coisas, assim. Pode falar de materiais também, não isso tem que eu ia problema. falar. Pode ser coisas materiais. Eu Pode. acho que assim, ó, com 24 anos é materiais. Com 46 a gente vai falar umas coisas mais filosóficas da vida, né? Estou perto dos meus amigos. Com 24 comprei um carro, paguei, exatamente isso meu. Que eu ia falar. Então comprei meu primeiro carro ano passado. Foi uma conquista muito grande pra mim, assim. Eu acho que foi muito especial quando... Foi ano passado? Foi Já ano desistiu, passado. Tá, gente? Daqui a pouco tá de Uber, porque essas coisas de jovem é assim. Já tá andando de Uber? Cara, não, mas assim... O carro, ninguém me contou a manutenção dos carros. Então... A última vez que a gente almoçou, o pneu tava furado, né? Você rolê tava comigo. Do pneu furado. Foi. O pneu tá furado. Pois é, tive que trocar meus pneus, mó dinheiro, sabe? Investido em pneu. Aí eu fico, será que vale a pena ter um carro? Pronto, é isso, gente. Isso faz parte da maturidade, exatamente. Né? Mas de conquistas. Mas é bonito, é legal. Não, é legal. Anos, comprar o próprio carro. Não, eu fico, é meu carro. Tipo, é seu carro. Legal. Aí você descobre que tem que botar gasolina, tem que botar óleo, água, tem que trocar as coisas. Tudo bem, eu acho que isso faz parte manutenção também. Preventiva você faz? Claro, isso sempre. Tem que fazer. Revisão, e tudo você em sabia dia. que tinha isso, né? Porque não, isso eu sempre soube. Isso eu sempre soube, porque eu sempre acompanhei, assim, carros da família, tipo, então tá bom, pode deixar que eu levo na revisão. Então isso eu sabia que existia. E PVA, você já reclamou do que tem que pagar? Né? Pois é, esses gastos aí, eu fico um pouco triste de ter, mas mas eu decidi ter um carro, então e você é investidora, tem dinheiro guardado, que a gente sabe. Tenho dinheiro guardado, eu acho que isso também, eu tive uma educação financeira, assim, desde quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário. Isso é legal, independência, né, cara? Eu acho que, assim, a minha independência no sentido de, hoje, por exemplo, se eu vou viajar, se eu quero sair com as minhas amigas, quero fazer algo diferente... Você se banca? Eu faço. Faz muito tempo que, agora, eu acho que desde quando eu comecei a trabalhar mesmo, que eu falo, mãe, olha, eu tô indo viajar, será que você pode me ajudar com a passagem? Sei lá. Coisas do tipo. Então, eu acho que isso pra mim é muito legal. Isso já acabou? Do quê? De pedir ajuda não peço mais. Ajuda de, tipo, saídas, viagem. Eu acho que uma conquista muito legal também hoje é eu conseguir comprar presentes. Eu não sou muito de dar presentes, tá? Isso é uma característica, uma curiosidade minha muito grande. Mas, por exemplo, é Dia das Mães, é aniversário, eu sei que ela quer alguma coisa legal, eu vou lá e compro com o meu dinheiro e dou pra ela. Tipo, eu acho que isso é uma conquista, assim, muito legal. Então, minha independência financeira é algo muito legal. Eu ter comprado meu primeiro carro, por mais que ele tenha gastos, foi muito legal. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que, na verdade, a minha independência foi a mais. E eu vou te falar, privilegia muito esses momentos, porque você acabou de perder uma coisa muito importante. Você nunca mais na vida vai comprar o seu primeiro carro.
você nunca mais na vida vai comprar o presente para sua mãe com o seu primeiro dinheiro. É verdade? Sabe? Essas conquistas, elas vão... Por exemplo, no mês passado, eu fui viajar para um lugar muito legal do Brasil e levei o Gil, que trabalha comigo. Ele nunca tinha voado de avião. O entusiasmo dele no avião... E eu me peguei assim, eu tava sentado indo pra Noronha, fazer um puta mergulho, eu sentado lá na poltrona, mexendo no telefone, nem olhando pra janela. E aí eu parei pra prestar atenção e falei, cara, essa viagem tá sendo muito mais legal pra ele do que pra mim. Sim. Né? Então é importante a gente olhar pra cada momento como esse. Acabou, saber que nunca mais você vai comprar o seu primeiro carro. Sim. Nunca mais você vai pagar a sua primeira viagem. Todas as outras viagens, então vai ser só mais uma. Vai ser só mais uma. A gente tem que tomar cuidado com isso, que é algo que é a ânsia do querer, né? E depois a angústia do ter conquistado. E aí, já tenho. E agora? E agora? Exatamente. Para onde eu vou? E agora a gente vai falar sobre um pouco de habilidades, assim, para a gente começar a fechar o nosso podcast, que está maravilhoso. A gente já bateu o tempo padrão aí do podcast. Já marcamos outros com a sua mãe. Suas habilidades, assim, Bebela, o que você tem? Quais são os seus superpoderes? Eu preciso que você se dispa um pouco dessa coisa do... Vamos pro ego aí. Bota, o que você acha que você é boa mesmo, que você se diferencia, Vamos tirar essa modéstia aí, eu preciso disso, né? Quais são as suas habilidades? O que você acha que foi crucial para você se desenvolver? Eu acho que por mais que eu seja uma pessoa emocional, eu sou uma pessoa prática em algumas coisas. E isso me ajuda a tomar decisões importantes na minha vida. Eu acho que isso é uma habilidade... Emocional e prática. Eu sou uma mistura, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou emocional, emotiva. Só que na hora que vamos tomar uma decisão, então a gente vai tomar essa decisão. É tipo assim, eu consigo... separar isso. Se eu preciso tomar, por exemplo, decisões importantes na minha vida, eu não fico aí se. Tipo, beleza, então vamos decidir. Eu acho que isso é uma habilidade. E uma coisa que eu acho que eu desenvolvi muito de habilidade, principalmente dentro do consultório, e eu acho que acaba extrapolando um pouco pra fora, é um pouco a questão de comunicação. Porque quando eu era mais nova, se eu não conhecia a pessoa, eu nem dava oi. Tipo, eu sou esse nível, assim, eu era nesse nível. Eu era meio bicho do mato, assim, né, mãe? E aí, agora eu acho que ainda tem um pouco disso com as pessoas que eu não conheço, mas eu acho que eu já me desenvolvi muito mais e a minha profissão requer muito disso, né? E isso era até um dos questionamentos que eu me fazia. Pô, eu não gosto de conversar com gente nova. Como que vai sentar alguém que eu nunca vi na minha vida, na minha frente, e eu vou ter que desenvolver uma consulta? Adolescente. Pois é. O nome disso é adolescência. Quando você for mãe, você vai saber lidar com essa situação. Sim. Então, assim, eu acho que a minha comunicação é uma habilidade grande. Isso é uma coisa que, na verdade, eu escuto até das minhas amigas. Nossa, Bela, você é uma pessoa muito comunicativa. Você sabe se comunicar muito bem. E algo que... mas eu acho que a minha praticidade ainda vence um pouco da comunicação. E outra coisa que eu tive que aprender, mas é uma coisa que eu aprendo muito ainda, principalmente quando sai do consultório, é a questão de escuta. Dentro do consultório, você tem que ter uma escuta incrível. Tipo, você tem que ter uma escutativa muito grande quando você tá em frente ao seu paciente. Mas quando você leva isso pra fora, às vezes no dia a dia, na correria, você fala, pô, será que eu tô parando pra escutar as outras pessoas? Então é uma habilidade que eu não sei ainda se eu tenho 100% desenvolvida, mas é algo que eu quero desenvolver. Legal. Eu preciso, e não vai correr dessa pergunta, uma esquisitice, curiosidade sobre você que só a mamãe sabe ou a maioria das pessoas não sabe. Eu preciso saber de alguma Mas pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa. Tipo, pode ser de... colecionar parafuso, não, qualquer isso coisa eu não do faço. Tipo. Alguma esquisitice que você falou, eu tenho vergonha de falar isso. Aí você conta só pra mim. Entendi. Tá? Finge que ninguém tá vendo. Finge que não vai pro YouTube. Putz, difícil. Não, difícil, mas uma esquisitice... Mãe, me ajuda. Ela não colecionava alguma coisa esquisita? Quando eu era menor, eu colecionava pôster de bandas que eu gostava, coisa do tipo, mas isso é muito normal. Eu não sei se eu tenho uma esquisitice tão grande assim. Uma esquisitice que as pessoas falam pra mim em relação à alimentação é que eu gosto de comer ketchup com arroz.
Isso é uma esquisitice. Boa. É bem... Eu gosto de pôr ketchup em tudo. Então, assim, às vezes, nossa, eu tenho vontade de, tipo, nossa, que vontade de comer um ketchup com arroz. Eu vou lá, pego o arroz e coloco ketchup. Isso é uma esquisitice, talvez. Esquisito. Eu como. Tá válido, produção? Ketchup... Foi válido? Foi? Que mais? Pode. Descer de elevador, de pijama, isso é uma esquisitice. Minha mãe, é verdade. Isso é um ponto. Gente! Pessoal, é obrigatório. Oi. A gente não ouviu o que a mãe falou. Tá. Mas eu vou repetir. A gente podia repetir. Uma ideia, hein? Próxima, colocar o microfone pra mãe falar. Isso é uma esquisitice, talvez. Eu não sei até que ponto é normal para as pessoas, mas eu não ligo muito, tipo, eu moro em prédio. Então, se eu vou buscar coisa no carro, vou buscar coisa na portaria, coisa do tipo, eu desço de pijama, desço com roupa nada a ver, combinando. Às vezes eu tô, tipo, de shorts, meia, chinelo e um top. Eu vou lá e desço assim mesmo. Eu não tô nem aí. Então, assim... Boa. Mas é uma coisa que minha mãe chama atenção. Você não vai descer assim, tá? Pode trocar de roupa pra você descer. Ketchup no arroz e descer de pijama. E descer de pijama ou roupas estranhas que não combinam pra pegar no meu prédio. Eu ando esquisita no meu prédio. Curtimos. Tá aprovado. A produção aprovou as esquisitices. Então tá Pode bom. passar. E vai pro YouTube. Pra fechar, Bebela, conselho. Aquele momento. Um conselho profissional, assim? Conselho, porque imagina que você vai olhar para aquela câmera ali e você quer que uma mensagem chegue para alguém ali, que está ali do outro lado. Pode ser uma pessoa, muitas pessoas, pode ser, olha para aquela câmera ali e entrega teu conselho. Eu acho que... Uma mensagem que você precisaria ouvir, enfim, o que você considera importante? Retomar um pouco, então, do que a gente já conversou aqui hoje. Um conselho que eu dou dê tempo ao tempo, respeite seus limites, respeite os seus desejos, faça tudo com calma, porque, com certeza, a partir do momento que você colocar energia e colocar motivação naquilo que realmente faz sentido para você, várias coisas vão fluir de uma maneira muito melhor do que se você estivesse gastando essa energia com algo que você fez de maneira pressionada ou de uma maneira que não era para ter sido feita. Eu acho que o meu maior conselho é isso: dê tempo ao tempo e vamos achar maneiras de controlar essa ansiedade que existe no mundo que a gente vive hoje, né? Perfeito. Pessoal, mais de 1 hora de podcast. Isabela Bosa, Bela. Obrigado demais. Foi uma entrevista muito legal. Estou bem feliz que você tenha aceitado esse convite. Obrigado. E até Obrigada a você, Val, pelo convite. Com a mamãe. A próxima mamãe vem pra ela falar. que vem. Valeu, Obrigada, pessoal. Acesse aí N1Cast nas redes sociais. A gente já tem N1 Class no Instagram, vai estar aqui embaixo. Tem o Spotify, tem o que mais que eu tenho que falar? YouTube. Não, o YouTube o cara já tá vendo no YouTube, mas isso aqui pode ser corte. Então, um abraço e a 5ª temporada tá demais. Vem mais coisa boa por aí. Valeu.